Fala pessoal, me chamo Thiago Dias, diretor de marketing da Airbras. Estamos aqui com mais um episódio na frequência, o episódio oficial da Airbras. E tá dando muito certo que já estamos aí no terceiro episódio e a mesa repleta de gente, já estão ficando também oficiais aqui da mesa. Vou aqui, você nem sei se eu apresento, mas vai, por protocolo, vamos apresentar aqui. Começando pela minha esquerda, Laiane, mais um episódio. Laiane, por favor, se apresenta. Tem um monte de... Quem viu o antigo vai entender. Tem os 90% ainda dos associados que estão chegando agora e estão conhecendo agora. Então tem que se apresentar. Oh, que honra mais uma vez estar aqui com vocês. É, sem dúvida, muito bom mesmo compartilhar esse conhecimento, ajudar o nosso associado a cada vez também estar perto de informações importantíssimas, né? Mas para quem não me conhece, meu nome é Laiane, eu faço parte da diretoria financeira da Airbras e estamos aqui realmente a favor e torcendo para que vocês, associados, cresçam e aproveitem ao máximo essas informações que a gente traz para vocês. Boa, Laiane! O cara aqui na mesa também já virou figurinha, né? Pô, o cara tá sempre aqui, mas com muito conteúdo importante e muita reflexão. Dani, mais uma vez obrigado aí pela presença na frequência e se apresente aí para os 90% que estão chegando aí de associados. Eu sou o Dani Avanzi, diretor jurídico da Airbras e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Nós temos aí uma renovação da nossa diretoria. Eu comecei na Airbras aí desde o começo, né? Desde 2007. 18 anos. 18 anos. E hoje estou feliz porque com essa renovação, o feminino se manifestou aqui, né? Nossa presidente Odete, a Laiane, hoje grandes lideranças e grandes referências aqui do mercado brasileiro de radiocomunicação. Boa, Dani. Mas muito... o Thiago, né? Opa, que é o nosso tô aqui. BTT Man. Muito obrigado, Dani. E com esse sorriso maravilhoso, nossa presidente, Odete, tá aí mais uma vez aí na mesa, Odete. Mais um episódio aí desse projeto lindo. Se apresenta aí, Odete, para os 90%. Os 90% que entrou agora, né? Tá chegando, tá chegando. Eu sou Odete, para quem não me conhece. Vai conhecer ainda os 90%, né? Atual presidente da Airbras. E é um prazer estar aqui novamente, né? Muito obrigado a vocês que estão aqui presentes, sempre caminhando juntos. O PTT Man, o mestre, a rainha do dinheiro. Aí sim, Deus escuta. É com essa alegria que a gente toca a Airbras aí e vem trazer mais informações para você. Aguarde e confira. Boa! E com essa alegria, hoje nós vamos tocar num assunto que também é muito importante e a maior alegria também estar tocando, porque aí, olha que legal, né? Nós fizemos alguns episódios aqui para recapitular, para quem ainda não assistiu. O episódio sobre soluções, que trouxemos um mestre da PUC, um professor, consultor tecnológico da PUC, um equatoriano excelente, que é o Carlos. Nós tivemos o segundo episódio que nós falamos sobre a Airbras, né? O que é a Airbras, um pouco da história da Airbras, os benefícios que já tem na Airbras e que a gente foi além, né? Os benefícios que a gente quer promover. Quer não, vamos promover, né? Vamos promover na Airbras. E por que eu estou fazendo esse resumo? Porque se você ainda não é associado, você vai assistir ali e vai ficar só por assistir, que é importante sua audiência. Mas você está perdendo um pouco, vou falar aqui igual carioca, o bonde passando. Não sei se outros estados também falam assim, o bonde está passando. Por quê? O assunto que nós vamos falar hoje é sobre ESG. A gente vai falar sobre ambiental, social, governança. Aí o cara lá dos 90% que vai ainda associar fala assim, caramba, eu estou perdendo o bonde mesmo. Que os caras já estão lá falando de social, governança e tal, e eu ainda estou aqui comprando rádio fabricante e alugando. Que é importante, é o nosso produto fim. Mas tem um mundo, como eu falei nos outros episódios, tem um mundo além disso, né? Então hoje o assunto vai ser tocado sobre ESG. Sendo franco aqui, tá? Muita novidade para mim, tá? Como foi lá o episódio de tecnologia também, a gente está aqui para aprender, mas eu sou associado, então eu estou protegido. Eu sou associado. Então vamos lá, começar aqui com Dani. Vamos lá, Dani.
explicar um pouquinho essa sigla aí, ESG, né? É uma sigla americana, eu sou um pouco mais nacional, que é ASG, né? Mas eu vou deixar você aí falar um pouquinho. ESG quer dizer Environment, Social e Governance. Meio ambiente, né? Como nossas empresas estão inseridas num contexto nas nossas comunidades, né? E são várias as comunidades. Pode ser a comunidade que você estudou, aquela vertical de negócio, que você tem toda uma expertise para atender aquele público. E pode ser também a nossa comunidade de radiocomunicação profissional. Porque nós podemos, com a inteligência social, criar soluções, trocando expertise entre nós, para conseguirmos evoluir nossas empresas, entregar soluções mais aderentes ao que o cliente precisa. E ESG hoje, ela é vital, não só no setor privado, nós vamos também falar um pouco de ESG no ambiente público. Legal. Porque o Brasil, para captar investimentos em capital produtivo do exterior, ele também precisa ter ESG na sua agenda. As autoridades brasileiras, o governo federal, tem que mostrar que aqui é um lugar seguro, aqui é um lugar que tem relativa segurança jurídica para se investir, e é um lugar que o investidor estrangeiro pode prosperar também e ter o seu capital bem remunerado. Bacana. E, então, ambiental... Social e governança. Ambiental, social e governança. Tá. Você comentou assim, também no setor público, né? Mas eu confesso que, obviamente, eu já sabia, isso está bem forte no setor privado, mas até pouco tempo atrás, tá? Para mim era uma particularidade só ali do setor público mesmo, tá? E talvez até sim, né, Dani? Talvez até mais uns anos atrás, sim. Mas hoje isso é uma realidade no mercado privado e além, né? A Laiane tem até umas experiências aí que a gente estava batendo um papo antes que ela vai tocar sobre até licitação, etc. Mas no mercado privado já está acontecendo. E no mercado de rádio, a exemplo da tecnologia que nós falamos, a empresa também que não tiver isso inserido no seu dia a dia, ela também acaba ficando para trás. Por quê? Aquela história, né? Ou você vai no amor ou vai na dor, né? O melhor é que a gente vá no amor, e a intenção hoje aqui da associação, para explicar a importância disso no nosso negócio, a importância de ESG no nosso negócio. Então, a gente saindo daqui, conseguindo transmitir a mensagem e falar, caramba, a conscientização de realmente é importante, você, consequentemente, você já não fica para trás. Agora, se a gente não conseguir transmitir essa mensagem dessa maneira, o mercado vai acabar engolindo, porque você vai ter que ser obrigado a... Então, é melhor que a gente entenda a importância disso, que às vezes a gente acha, não, isso aqui é só uma ação de marketing, isso aqui é só para fazer um oba-oba aqui, e a gente tem que entender a importância, e num dos episódios você falou sobre propósito, e acreditar num propósito, porque a responsabilidade de uma empresa de rádio, nosso segmento, ela vai além dessa questão de só alugar ou só vender. Nós temos responsabilidade. Aí o cara pode chorar lá, não, mas isso aí tem que fazer o governo, isso aí tem que fazer, mas nós temos responsabilidades nossas, dentro da nossa casa, que nós temos que fazer. É sobre isso aqui que a gente vai tocar aqui. Então, ambiental, social e governança. Legal. Laiane, tu comentou aí sobre questão de licitação. Você pode... Sim, só não claro. revela o cliente. Não, então, só para mim. Para você não entrar, né? A gente, olhando o ESG, né, a gente tem que olhar para nossos filhos, para as nossas família no geral, nossos negócios, e entender o que eu espero lá na frente. O que eu quero lá na frente que os meus filhos recebam, tanto do meu negócio como do mundo, né? Então, o ESG é praticamente isso. Você olhar para o futuro e enxergar um país melhor, habitável, né, socialmente também. Então, diante do que você me perguntou, hoje a gente tem negócios, né, propostas, licitações que são feitas que exigem certificações ESG. Então, e antes mesmo de você ganhar algo, você tem que investir.
No meu caso, por exemplo, a gente foi quase R$7.000 para se cadastrar num site e eu ainda vou ter que contratar uma consultoria para fazer a validação, me dar treinamento e certificações para que eu possa participar do processo. Não significa que eu vá ganhar. Mas eu sei que isso vai ser bom para a empresa e para o meu cliente e para o mundo, né? Principalmente, né? Porque a gente citou aqui, né, Dani? Quanto de milhões em relação a resíduos que são gerados? Os resíduos gerados e descartados, né? Que todos os resíduos de lixo eletrônico, eles têm componentes, às vezes, até nobres, né? Como ouro, prata. E por ano está sendo gerado 37 bilhões de dólares de resíduos que estão indo para o lixo, né? Somando todos esses minérios, isso aí poderia estar sendo reaproveitado dentro de uma perspectiva da economia circular, por exemplo, onde toda a sociedade, né, não só as indústrias, mas tudo é planejado, né, a economia circular, tudo é planejado para que esses resíduos sejam reaproveitados e haja uma otimização de recursos humanos para produzir os bens também, como água, como energia elétrica. Energia elétrica é outro gargalo, né? A gente está vendo, por exemplo, como é que está sendo utilizada a nuvem na internet, né? A nuvem para também processamento de dados, os megacomputadores dos data centers. Tudo isso a gente fala nuvem, mas nuvem é uma licença poética, né? Na verdade, existe algo. Matéria, né? Existe a matéria. Existe a estrutura matéria aí. E servidor ligado à tomada. Né? 24 horas consumindo quantidades absurdas aí de energia elétrica e que só tende a crescer. Então, esses são os desafios em termos de sustentabilidade, como a Laiane muito bem delineou, né? Que nós, enquanto humanidade, vamos ter que encarar. Senão, nós corremos o risco aí de... o planeta já está num viés assim de se autodestruir mesmo, em questão de alguns anos, né? Então, ou a gente se conscientiza agora como raça humana, ou em algumas até décadas o planeta pode entrar numa degradação irreversível, né? De uma série de recursos. E até em casa, né? Você pode começar isso da sua casa. Então, se você não separa o seu lixo, o que é descartável, o que é reciclável, né, e o que é realmente resíduo, você já está afetando o meio ambiente. E você, né, no caso nós que moramos em cidades que tem essa coleta seletiva, poxa, eu acredito que é uma obrigação mesmo, uma questão até ética, moral, social da pessoa, tá dando o mínimo ali, porque não custa nada ela separar. E está colaborando nesse processo aí de sustentabilidade, né? Aí eu vejo também, assim, infelizmente, né, um problema cultural muito forte, né? É um problema, e é por isso que um dos braços aí da associação é justamente da gente estar instruindo, né? Porque se a gente já vem de berço, uma grande maioria do brasileiro, vamos falar aqui do brasileiro, já vem de berço com uma questão cultural errada, então vem da associação hoje, na figura da Airbras, mas também de cada um na sua empresa, promover isso. Porque se você, como diretor da sua empresa, diretora da sua empresa, você conseguir promover aquilo lá dentro, você já está propagando para os seus colaboradores. Não importa quantos são, pode ser você e mais 2, você e mais 50. Mas você já está propagando ali dentro, você já está começando a propagar essa questão. E por ser uma questão cultural, é triste o que eu vou falar aqui, mas a gente sabe que é a verdade, não vamos aqui tapar só com peneira. Para muitos é assunto chato, para muitos isso aí é uma bobeira, entendeu? Eu não vou mudar o mundo, eu não vou... Aí eu costumo usar uma frase na minha vida, né? Você não pode mudar o mundo, mas você pode mudar o seu mundo, né? O seu Exatamente. mundo, né? Muito bom, Thiago. Porque você está ali... Quem você pode mudar que está no seu mundo? A gente fala o mundo é o seu mundo, é ao seu redor. Com boas práticas, boas ações, com ESG, e entre outras coisas, né? Então, para a gente não pensar com o pessoal que está assistindo, esse assunto aí, não vai ser minha bateria lá que vai mudar o mundo. Beleza, mas tu está mudando o seu mundo. Está mudando a sua empresa, um em volta. Aí você comentou assim, nem sei se eu vou ganhar. Primeiro que
Tô na torcida que você ganha aí essa licitação. Ainda mais se a outra empresa que estiver competindo não for associada. Eu torço 2 vezes. Torço 2 vezes. Mas ainda assim, Laiane, você já está ganhando, porque espero que não, mas caso você não ganhe essa licitação aí, você já está promovendo uma mudança na sua empresa que, primeiro, uma próxima licitação que precisar disso, você já tem. Já começa por aí. E segundo, quando você comparar a sua empresa lá que você dirige com a empresa B, sua concorrente mais ou menos do mesmo tamanho, como é que no nosso mercado, como se mede hoje a empresa? Número de rádios locados, número de funcionário, tamanho da estrutura ali, do prédio, a casa, mais ou menos é isso, né? Aqui você já está agregando valor à sua empresa. Exatamente. Beleza, tu tem 50 funcionários igual a mim, tu tem X mil rádios alugados igual a mim, tá, mas eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho um SG, eu tenho uma equipe preparada para isso, treinada. Diferenciais valiosos. Né? Acabou. Tu já é maior do que esse concorrente direto. Então, não sei nem se eu vou ganhar. Daí tu já ganhou. Mas tu vai ganhar essa licitação isso aí, se quiser. Então, assim, queria aproveitar, né, se a gente pudesse... Vamos começar então pelo ambiental, que a gente já falou aqui um pouco, de lixo e tal. Creio que vai falar sobre bateria, alguma coisa. O que a gente pode dizer aqui que pode melhorar na nossa empresa? A gente, como associação, pode orientar aos associados a melhorar essa questão aí, por exemplo, no ambiental. Depois a gente toca os outros ali. Mas no ambiental, dá o caso mais prático, mas eu creio que tenha outros. A bateria, descarte da bateria. Então, todos os fabricantes e distribuidores, eles têm os programas de reciclagem. Se você entrar no site deles, tem uma aba lá, aqui, descarte a sua bateria, descarte o seu material eletrônico. É uma questão também cultural. Você tem que entrar e saber das informações, mas é muito mais fácil você jogar no lixo qualquer, né? Porque não tem essa cultura de ir atrás de informação. Então, o papel da Airbras é falar, olha, o seu distribuidor e o seu fabricante, ele tem esse programa. Se não tem, a gente vai atrás para vocês e vê quem faz. Mas não descarte no lixo qualquer. Da mesma forma que você faz na sua casa, que você separa todo o lixo lá, você também vai fazer na sua empresa. E também, eu acho que cabe a nós também orientar o nosso cliente a direcionar esse resíduo para nós. Porque nós temos o canal principal de direcionamento. Então, o cliente também precisa ter orientação para quem que eu envio isso, o que que eu faço com isso. Mande para nós e a gente ajuda você a fazer o processo da forma correta. Ou, como o Dani citou, né, Dani? Empresas hoje que fazem isso gratuitamente. A gente pode até listar algumas depois para eles. Podemos divulgar, com certeza. Divulgar empresas que você se cadastra, você descarta e eles te dão um certificado, onde que também pode ser utilizado como uma evidência de que você faz o descarte da forma correta. Então, na cidade de Santo André, não sei lá onde vocês moram, mas na cidade de Santo André tem os lugares para você descartar o lixo eletrônico e até o lixo residual de obra, tudo tem um lugar. E em todos os bairros tem. Mas só levar. Eu acho que como empresa, né, Dani, existe um processo. Esses pontos de coletas, eles fazem normalmente pro morador. Isso. Quando você fala de empresa, aí você tem que ter uma forma mais direta, né? Já direto para o local, porque tem um volume maior, né? É um volume muito maior do que nós como cidadãos, né? Então, dá para fazer isso de forma muito segura e, assim, se preocupar com se eu não fizer, o risco que isso vai trazer para a saúde, para todo mundo, né? Vai contaminação ser do solo, muito grande, água, muito né? grande. Exatamente. Então, acho que o nosso principal é a bateria, né? Eu vejo que o principal aí é a bateria, que é... Bateria, o elemento químico, quando vai para o solo, ou para a água, né? Ele causa um dano muito grande. E também o lixo eletrônico, né? Nós temos hoje no mar ilhas de lixo eletrônico, de lixo em geral, né? Com lixo eletrônico também, né? Então, o problema do lixo e a questão de emissão de gases são os dois problemas ambientais mais graves. São os temas centrais, por exemplo, das COPs, né? Tivemos aqui no Rio, recentemente, um encontro sobre meio ambiente. E, enfim,
Nós temos que realmente fazer a nossa parte, né? O que também tem que pensar é o seguinte, tem a bateria que é o principal, né? Mas se a gente virar a chave mesmo, virar a cabeça para isso, a gente, claro que aqui ainda não é uma realidade, tá? Vamos também, não adianta a gente falar coisas aqui quase que inviáveis. Mas se a gente começar a pensar todos os dias nisso, a coleta do lixo já vai ser automático. A distribuição ali do lixo ali, da bateria, o descarte da bateria, o descarte do lixo ali já vai ser coisa automática. Agora, daqui a pouco a gente evolui para a questão do uso de carro, elétrico, etc. Então tem uma série de coisas que a gente começa a evoluir. Exatamente. Quando a gente olha isso pro dia a dia. Thiago, isso aí é inviável agora. Tá, ok. Então, mas é inviável também o descarte do lixo também? Então, uma coisa não faço, não dá para mudar minha frota para carro elétrico ainda. Tá bom, tudo bem. É o tempo mesmo, a coisa pode ser que evolua e tal. Mas será que o descarte do lixo, o descarte da bateria que está nos fabricantes... O que é só mudar um hábito, né, Thiago? Pois é. O que é só mudar um mindset em prol da gente se sentir bem mesmo como cidadão, né? Como a Laiane falou, né? Que está contribuindo aí para uma sustentabilidade. O conceito de sustentabilidade é como que ao longo do tempo as futuras gerações vão poder gozar de respirar um ar, de ter uma água pura, de ter condições de vida mesmo do ser humano, né? Resumindo, o conceito de sustentabilidade é esse. Exato. Né? Não pensar só no hoje e consumir de maneira também desenfreada, ou entender que o planeta está aqui para servir a gente, não é bem assim. Nós temos que ter uma relação mais de igualdade com o planeta. Mais a gente humana, também devolver... Mais humana. Né? Uma palavra apropriada, né? De devolver também para o planeta tudo que ele nos dá, né? Em termos de condições de vida, de ar, de água, de alimento. Né? Para isso não ter uma interrupção, senão vai chegar um determinado momento que fatalmente haverá uma interrupção drástica. Né? Exato. E nós aí aqui eu vou além, tá? Não como associação ou como empresa de rádio. Nós como empreendedores mesmo, que estamos à frente, a gente tem um compromisso na sociedade, a gente faz parte de toda uma cadeia. Tem a classe política, mas nós como empreendedores, nós temos uma responsabilidade. Então, eu, em particular, por acreditar muito no empreendedorismo, além do rádio, né, tenho certeza que o papel do empresário, do empreendedor no país, ele vai muito além, e é legal que muitos estão entendendo isso, tá? A gente vê por aí, muitos estão entendendo, mas ele vai além de uma questão apenas de faturamento, que até então era só faturamento, aí depois tinha aquela coisa do compromisso por estar dando emprego, que também é legal, mas aí a gente vai além desses compromissos ambientais, compromissos educacionais até, quase que um compromisso, daqui a pouco a gente vai entrar em outros ali, mas é quase que um compromisso hoje de um empreendedor de treinar seus colaboradores, não só pela questão de ser bom para a empresa, que também mas de treinar, de fazer treinamento. Então, isso tudo entra um pouco no ESG. Mas o ambiental, então, acho que a gente está bem alinhado. Acho que bateria é o principal. E lixo eletrônico também, que essas empresas que fazem a coleta, por exemplo, um teclado velho. Ah, sim, pois é. Os insumos gera, ali, né, que a gente tem ali. Uma série de insumos que a gente gera de lixo e a carcaça do rádio. Carcaça do rádio, A carcaça do rádio, por causa do chumbo, demora 400 anos para se decompor. Caramba, Nossa. 400 anos? Por causa do chumbo e do plástico. Caramba. Então é um impacto terrível, né? Se ela for jogada no sol. Por isso que tem umas revendas com os rádios tão velhos aí, né? é pra não prejudicar o meio ambiente. Aí ele chega com o rádio ali, até 400 anos ele segura aqui. Troca só a bateria. Mas vamos lá. São os tijolões aí que estão ainda aí vivos. Mas vamos lá. O próximo conceito aqui, social. Né? O que a gente entende aí? O que a gente pode entender sobre o social? Né? Que é esse S aí. Quem quer falar aí dos... Pode começar, né? Então, essa nossa relação com a comunidade, né? Como que a nossa empresa pode adotar, de repente, um trabalho social de doar um computador, por exemplo, para uma escola, ou de eventualmente até doar rádios, né? Rádios que aí estão descontinuados, mas
também funcionam, né? Estão ali em condições de uso. E aí a gente apoiar um projeto social que precisa de rádio, por exemplo. Então, são várias as maneiras da gente estar contribuindo para a comunidade que a gente está inserido, né? Aí pode ser a comunidade geograficamente, né? Em termos de bairro, em termos de cidade. E pode ser a comunidade, como eu já falei, né? De uma determinada vertical ali, que você tem bastante negócio, conhece a expertise, se engaja ali em algum projeto de algum cliente. Gosta, né? Gosta ali. Gosta, né? E aí, voltando a falar de propósito, né? A gente pode revelar aí o nosso propósito pessoal, como empresário, o nosso propósito da empresa, porque a empresa também é um ser. É um ser social, é um ente social, né? O CNPJ quer dizer isso, né? Que equivale à nossa certidão de nascimento. Né? Aí tem o propósito da empresa. E no âmbito da Airbrás tem o propósito que é o propósito de servir a sociedade. Né? E esse papo aqui, por exemplo, se a gente plantar uma sementinha, e independente de ser associado ou não, alguma coisa a pessoa começar a se dedicar em prol do meio ambiente ou em prol de ações ali na comunidade que ela está inserida, né? Em ações de melhoria da governança, que a gente vai chegar lá daqui a pouco. Então, a gente vai ampliando o nosso propósito. Legal. A gente vai ampliando a abrangência da nossa empresa. Social, Laiane, o que você... Eu vejo como o social de dentro para fora. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito na energia. Eu sou uma pessoa extremamente... Tento ser positiva o máximo possível. Tem dia que a gente está para baixo, mas eu acho que a gente tem que dar para receber. Tem que estar na frequência, né? Exatamente. Então, eu sempre tive isso dentro de mim, mesmo antes de existir essa sigla, né? Então, e aí hoje, olhando para o SG dentro da empresa, dentro da organização, eu vejo a responsabilidade dela social interna com os seus colaboradores. A gente consegue hoje ter uma ideia de que, né, estudos mostram que se você tem uma pessoa que ela não tem a base dela, os recursos mínimos para ela se manter, sobreviver, ela vai chegar lá, ela não vai te entregar um bom resultado. Então, ela tem que estar com um salário que pelo menos pague o custo dela. Então, nós como empresários também tem que olhar, pô, eu estou retribuindo aquele colaborador qual base de da acordo, pirâmide ele tá ali, né? exatamente, para que ele supra o mínimo das necessidades dele e chegue aqui bem. Isso automaticamente vai agregando em outros fatores. Também em ações internamente de conscientização, né, apoios de diversas formas que a gente faz, ações para promover ele e deixar ele dentro daquele ambiente, se sentir importante, integrado, fazendo parte realmente. E externamente, né, como empresa, ações sociais, que eu acho que todo empresário tem que fazer, e todo ser humano tem que fazer, porque você se sente... É uma energia que não dá para explicar. Eu faço parte do Rotary, então a gente vai em comunidades carentes, a gente tem hora que eu olho assim e falo, o que eu estou fazendo aqui? Porque é tão perigoso, mas é algo que está dentro da gente e a gente tem que fazer, né? Faz parte. Então, são ações que mudam a vida das pessoas, né? E o principal de tudo, que eu acho que é algo que quem puder ajudar, não é pensar só em doar dinheiro ou doar alguma coisa. Quando você quer mudar a comunidade, como você quer mudar o mundo, você tem que ajudar conscientizando e educando as pessoas. Porque se eu ensino, se eu consigo apoiar dando um curso de rádio, o cara depois vai ter um trabalho e esse trabalho vai gerar renda para ele. Então, às vezes, não é dar algo, e sim dar conhecimento, dar possibilidade dele gerar uma renda e fazer com que isso volte para a comunidade, para onde ele está inserido ali. Também, muitas vezes, a própria pessoa se sente na obrigação de retribuir. Então, isso vai sendo multiplicado, né? Você dá só plantar sementinha, e aí depois esse conhecimento ele vai se multiplicando, e você vê, obviamente, que
o mundo vai mudando e melhorando, né? Hoje, só fazendo uma ligação aqui, a gente falando de ESG, o que a gente está vendo hoje na população como um todo? Antes, você ter um carro do ano, um celular, era sinônimo de status. Hoje as pessoas já não enxergam mais dessa forma. Não sei se vocês estão vendo isso. Eu estou enxergando. Total. Hoje você consegue ver quando uma pessoa ela tem uma mente ou uma situação de vida mais privilegiada, ela se preocupa com a saúde dela. Verdade. Então, ela é uma pessoa que está ali, cuida da alimentação, faz um esporte. Então, você tem que cuidar de dentro para fora, tem que buscar Muito essa bem, melhora. isso mesmo. E o meio ambiente é isso. Para a gente ter um mundo melhor lá na frente, a gente precisa também olhar para ele, cuidar dele hoje, para ele evoluir positivamente, né? Perfeito, Laina. Você falando aí, eu estava pensando algumas coisas aqui, né? E em cima disso, vou misturar um pouquinho aqui, né, o meio-campo, mas é muito pertinente. Nós temos que entender a geração que nós estamos, né? E nós estamos entrando com força agora, já entrou uma parte e outros entrando, da geração Z no mercado de trabalho. E apesar de críticas de um lado, a gente sabe, mas toda geração, ela... Quando muda, a geração anterior critica, é normal isso aí, né? Depois da geração Z vai vir a geração Alfa. Tua filhinha, O mais velho da geração Alfa tem 11 anos hoje. Então, de 11 anos para baixo é a geração Alfa que ainda vai... A gente já vai descobrir como eles serão aí. Mas a geração Z, parte já entrou no mercado, né? Só que essa geração Z, ela se preocupa com coisas que a geração Y, a geração milênio, né, que eu, por exemplo, faço parte, ela não se preocupava, e essa geração não se preocupa mais. Então, quando você fala aí, por exemplo, do cara que está com um iPhone, com um carrão e tal, não é que a geração Z não queira isso, mas a geração Z tem outras preocupações além disso, que passa 100% pelo ESG. Exatamente. Só que a cereja do bolo aqui, inclusive para quem está ouvindo, é a seguinte: quem vai decidir que vai fechar a rádio com você é a geração Z. Em pouquíssimo tempo. Exatamente. Em pouquíssimo tempo. São eles que vão decidir. Aí, quando a geração Z decidir, optar, só como exemplos aqui, tá, gente? Nossa presidente aqui, Odete, da Lupcom, e uma concorrência com a Laiane, esse cara da geração Z, ele vai falar, pô, a Laiane tem um certificado. Eles olham muito para isso, muito para isso. Então, o que a gente tem que entender aqui é qual geração que a gente vai estar lidando. Qual geração que a gente vai estar tratando ali. E isso aqui, como eu falei no início, se você não vai pelo amor, ou seja, cara, entende que isso aqui é importante, olhar de dentro para fora, como a Laine está falando, como o Dani comentou aí, da importância do mundo melhor, etc. Se não vai por esse entendimento, pensa que daqui a pouco essa galerinha aí de 19, 20, 21, 22 são os que vão decidir. Exatamente. Tudo lá na frente, daqui a poucos anos. São aí, os futuros gerentes, né? Os futuros diretores. Então, assim, tem uma postura diferente da geração Z para decisões. Aí, eu tô aqui até com blusãozinho, o Dani sempre se veste muito bem, né? De terno, vocês bem vestida e tal. Só que quando a geração Z, ela não tem muito essa preocupação. Aí tu fala, pô, esse cara aí é desleixado. Não, não é. É porque é um movimento diferente. Outros valores. Eles têm outras... Agora, o seguinte... Outras prioridades. Ele pode estar ali na nossa cabeça, mal vestido, na nossa cabeça. Porque na cabeça da geração Z ele tá bem. Mas na nossa cabeça mais antiga, tá bem vestido. Não tá bem vestido. Só que eles ali têm uma preocupação que ele fala assim, pô, Thiago ali, todo de blusãozinho, tal, não sei o quê... Pô, e não tem nem a preocupação com o descarte da bateria que ele faz. Tem nem preocupação com a comunidade em volta que ele tá ali. Pô, tem nem preocupação com os colaboradores de dar um treinamento ali, de pagar um curso, fazer uma coisa. Tem nem preocupação. Exatamente. Pô, o que adianta? Ele tá ali de blusãozinho e tal, todo engomadinho e não tá. Então, a nova geração que vai decidir para fechar logo. Vocês aí que não são associados, fica por aí mesmo, que eu sou associado, eu já estou entendendo o conceito, eu já vou me antecipar, já estou até repensando. Não, estou brincando, tem que ser associado. Então, assim, nós temos que pensar. E nesse social aí, eu vou aqui falar uma coisa polêmica aqui, tá? No bom sentido da palavra. Mas essa polêmica aqui, os dois lados, para mim, estão certos e eu demorei a entender.
o que eu vou comentar agora. O seguinte, hoje, vou falar lá rapidamente da minha empresa, o foco aqui é a Airbras, mas só para exemplificar como a Laiane fez também. Eu tenho lá algumas ações sociais, tá? O Guilherme está aqui no bastidor que ele sabe. Algumas, pode postar ou não pode, Gui? Algumas lá. Proibido postar. Proibido Sério? postar. Não posta. Eu também tenho ações. Tem algumas porque eu proibidas. sou- É. Aliás, eu me proibi. Mas Algumas, por exemplo, a gente tem algumas ações com atleta. Pô, legal, atleta. Ela mesmo quer que pode. Não, posta para fazer um negócio e tal. A gente posta. Algumas não postam. Então, só que o que é polêmico aqui que eu vou falar? Essa é uma ação nossa aqui. E a gente mantém e a nossa figura. Eu, Thiago, acho assim, pô, tu tá ali abençoando alguém, dando alguma coisa para alguém, ajudando social alguém e tirando foto. Mas aí depois de conversando com a pessoa, ela mudou a minha cabeça. Ela falou, Thiago, ainda que parece que é feio, que poste para propagar o bem. Se ele está fazendo no intuito de marketing, pura e simplesmente, marketing, Questão pessoal dele. é com ele. É com ele. Só que ele tá, por marketing ou não, quem está recebendo está gostando. Falei, não, está recebendo ali. Aham. E por marketing ou não, ele de alguma maneira, com tanta coisa ruim em mídia social, tanta desgraça que a gente vê e tal, ele está propagando uma coisa boa, Positivo. positiva. Então, eu, Thiago, não faço. Com os atletas lá, quem vê nossas mídias sociais vai ver que com o atleta eu posto e tal. Muitas outras a gente não posta. Só que, assim, se é o importante é fazer. O importante é certeza. pegar esse social e Verdade. faz. Entendeu? Com Se vai certeza. postar, se não vai, porque também tem outro lado, né? A gente não pode ser preconceituoso. Às vezes o cara tá postando ali, mas não é nem o intuito do marketing em si. Às vezes ele tá postando que ele, caramba, eu quero, igual religiões, né? Postam ali Sim, porque, pô, sim. quer propagar aquilo ali, quer fazer. É. Então a gente também não sabe, mas só para desmistificar aquela coisa assim, pô, não vou fazer, não. Faz e mostra. Ou então, não quero mostrar não. Tá bom, mas faz. Vamos entrar Thiago, nesse social. Palavras inspiram. O exemplo arrasta. Exatamente. Verdade. Ali tá dando exemplo, né? Ali tá dando Exatamente. exemplo. Exato. É. Atitude Exato. ali, né? Aí dá aquela coisa, pô, mas isso é muito feio e tal. Mas o camarada da geração Z, que tu fala que, pô, ele não tá bem vestido e tal, mas ele olha para aquilo ali e fala, pô, eu quero fazer parte dessa empresa aí. Pô, eu quero estar dentro. Caraca, que exatamente. maneiro. Eu quero estar dentro. O outro lá que vai decidir, tá? Não é nem assim, eu fiz assim, não é assim não, é assim, ó. A geração Y vai, a geração Z já é assim, ó. Geração vai, oi, tudo bem? Ou então no Zap, né? Laiane, pô, não, eu tenho certificado SG, entra lá na tua mídia social, vê um negócio. Caramba, não, é essa aqui. E aí engajou no propósito. Engajou no propósito. É isso. Que, obviamente, todo mundo precisa de dinheiro, né, para viver. Óbvio. Mas o propósito é algo maior. É algo maior. Com certeza. É um bem intangível. É algo maior. Com certeza. No final, nós temos que comprar lá do fabricante e alugar o rádio. Ou vender. É. Mas, eu já repeti umas 5 vezes isso. O mundo não é só sobre isso aqui. Nosso mundo, rádio, não é só sobre. Tem muita coisa além Exatamente. disso aí. Então, social, acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa aí para. Não, e assim, independente se você está divulgando ou não, eu entendo que o que você dá, um dia ele retorna. Então, Exatamente. o que tiver que voltar para você, se for positivo, vai somar e o resultado vai vir, né? Exatamente. Eu vou, assim, em relação ao social, às vezes as pessoas se preocupam muito em ajudar uma pessoa de fora e não olham o umbigo. Às vezes tem um parente seu que está precisando, mas você ajuda outro porque é bonitinho. Um colaborador seu, um casa. funcionário ali. Um colaborador, um funcionário. É ali que você tem que colocar o seu benefício. Aqueles que estão próximos de você. Primeiro, você arruma a sua casa. Depois, você vai fazer bonito lá fora. A história da máscara do avião, né? Primeiro coloca em você. Depois você ajuda o próximo. Exatamente. É por aí, Dani. Acho que a visão é isso, né? Acho que exatamente. o social. E assim, a gente pode expandir esse nosso propósito, né? E é o que a gente faz na Airbras também. Falando um pouco do propósito da Airbras, a gente pensar não só no próprio umbigo, como a Odete bem colocou, né? Pensar também que existe o bem comum, né? A razão do Estado existir é o bem comum. A Airbras, mesmo com todas as limitações financeiras que nós tivemos desde o início,
A gente incentiva as revendas a darem, né? Cesta básica foi aquela ação que Sim. nós fizemos com No algumas. dia do aniversário, né? E aí- No dia do aniversário também a gente parabeniza, né? Então, assim, a gente ajudou as revendas, ela tinha uma ação, trouxe pra gente, a revenda arcou com uma parte e a Airbras com a outra. Parte, eu lembro. Então, assim, a gente tem isso também, né? Como associação. Vamos ajudar, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Aí volta vocês assistiram o episódio 2, né? Volta aquilo que nós falamos. A Laiane tá falando aqui que fizemos com algumas, metade foi da empresa e metade a Airbras ajudou. Pergunta por que não foi pra frente. Por quê? Tem até medo de perguntar. Tem até medo, né? Porque quando chegou na vez de algumas empresas, eles não sabiam quem ajudar. Ou como fazer, ou não tinha tempo de ir. Eu não tinha, Aí o projeto parou. não tinha vontade, né? Pô, O a projeto gente tá no parou. país que a gente É. tá e não saber quem ajudar, O cara, tá projeto numa parou bolha, porque né? não tinha, porque, Tá numa tipo, bolha. Tipo assim, você tinha que fazer uma compra no valor X e trazer a nota para a Airbras. E aí tinha dificuldade de E fazer documentar, né? Tinha que o- documentar, né? É. Porque quando você mexe com dinheiro de associação, dinheiro de outras pessoas Tem que ser. não é seu, tudo você tem que Prestar conta. prestar conta. Sim. Então, o que a Normal. gente falava? Manda notinha que a gente manda conta. Então, foi uma dificuldade isso daí. Caramba. E aí, É. o projeto morreu. Então, assim, com um assunto desse aí, é um recado para os associados e para os novos, né? Pô, a gente ter mais trabalhos desse e que a gente abrace também a causa, né? Porque a Airbras, ela é a voz do associado. Se o associado não quer, a Airbras não vai fazer. Exatamente. Nós somos a voz do associado. Descontinua aquele serviço. Não teve interesse dos associados, então Exatamente. acabou, não tem o que fazer, né? Mas ainda assim, acreditando nisso, e talvez depois desse nosso podcast aqui, enriquecendo aí até o conhecimento do pessoal, né? Quem sabe com também novos entrantes, a gente não consiga fazer um trabalho voluntário muito maior, mensal, um gigante anual, né? Final do ano, Sim. aí fazer uma coisa maior. Poxa, eu acho que é importante, interessante, né? Sem dúvida. Pô, bacana. É isso. E tem aqui o último aqui, não menos importante, né? Que é governança. Né? Governança já é um pouco mais profundo, né? Laiane comentou aqui um pouquinho antes sobre algumas coisas de processos, diretrizes. Como é que seria isso aí, Laiane? Então, hoje a gente tem um histórico, né? A maioria das revendas, elas vieram de herança, né? São fundadores, aí filhos, netos. Então, tem sucessores. Herança tudo não, legado. Legado. Herança, quando você deixa, fulano vai lá e gasta tudo. Porque foi uma herança, veio muito fácil. Presidente é papo reto. Legado é quando Tem que você virar um deixa o corte, seu trabalho virar um para corte outro. isso aí. Então, Deixa herança não, legado. Herdeiros. Herdeiros tá Exatamente. acabando com tudo. Herdeiro acaba com tudo. e aí, não se preocupam com esse processo de governança, que é você deixar isso tudo escrito. O que está combinado? Passagem de bastão. Porque às vezes é um pai, são 3 filhos. E aí? Quando passa para os 3 filhos, começa os problemas. E aí, muitas vezes, acaba prejudicando a empresa. Então, você tem que... A governança é nada que mais é para mim do que você estruturar o seu negócio para que ele seja próspero e que dê continuidade. Então, você vai definir as regras, você vai definir quem que é responsável pelo quê, salário, retiradas, prolabores, PLR, como vai ser feita essas divisões de lucro. Tudo isso tem que estar bem definido nesse manual de governança para que lá na frente não tenha esse problema. Porque hoje em dia, infelizmente, a gente vê casos aí de famosos com muito dinheiro que morreu no outro dia, a família se separa. Então, e o cliente, ele tá preocupado com isso também. Será que a sua empresa, ela é o Vai Thiago continuar. ou é a Teledias? Entendi. Quem que é que tá cuidando de mim? Porque Se o Thiago sair, a Teledias morre. sobrevive. Entendi. Correto. Então, Entendi. e a gente precisa mostrar que não é a Laiane, não é a Odete, não é o Dani, não é o Thiago, e sim a empresa. A gente está falando de CNPJ com CNPJ. Então, a gente precisa dessa preocupação para garantir para o nosso cliente que ele vai ser estar atendido. trabalhando com a empresa séria. Aí se né? entende a licitação que você falou do cliente querer algo assim, porque como é que ele vai fechar uma licitação aí, talvez um valor elevado e, caraca, calma aí. Aí depois a Laiane sumiu do mapa. Quem vai me dar o suporte?
quem vai cuidar do meu rádio? Pois Vai parar minha comunicação? Não dá, né? Exatamente. É a importância mesmo nisso, né? Exatamente. Dani, governança aí, que é por aí mesmo que a Laiane Sim, passou. isso aí é um dos pontos, vamos dizer assim, vitais, né? Do G de governance. E tem outros também, né? Ligados a práticas anticorrupção. Também, né? é verdade. O combate à corrupção é uma questão global, né? Não a gente vê muito aqui no Brasil, né? A questão de corrupção sempre nos jornais, mas é uma questão que aflige a todos os países. A gente tem aí estatísticas que, no mínimo, 5% do PIB mundial é destinado à corrupção. Isso aí envolve pagamento de propinas, não só no ambiente público, mas também no privado. Sim. Então, são índices alarmantes. No nosso meio tem bastante, né? No nosso meio tem bastante, assim. Eu prefiro deixar de atender do que fazer parte de uma patifaria dessa. Exatamente. Não tem como. Você fica na mão da pessoa. Faz o que quer com você. Deus me livre. Exatamente. Então, são posturas éticas, né? Uhum. E aí existe um processo também, uma documentação, que esse tipo de consultoria, né, audita isso também, né? E os empresa tem essa iniciativa, né, de treinar os funcionários também, para nem oferecer propina e nem aceitar, né? E os clientes também têm criado canais de compliance para denúncias, formas exatamente. que você pode fazer sem que você seja exposto. Uhum. Então, isso traz uma insegurança para aquele comprador que está negociando com você, ou até mesmo você jamais vai arriscar oferecer algo se correndo o risco de ser penalizado, né? Então, por não ser certo e por ter o risco também. Vai diminuindo essa prática, vamos falar assim, né? E pegando um gancho, nós falamos no outro episódio, né? Mas quando a gente fala de corrupção e você vê uma associação que como a nossa, que trabalha de uma maneira tão transparente, com todos os custos, tudo num site, associado vê, tal, que a gente sabe que a Odete lá viu as contas, a Laiane está do financeiro aqui, não é porque elas estão aqui ou que eu conheço, porque eu sei do trabalho delas, e também nem precisa, né? Mas ainda assim, 18 anos, como o Dani falou, e uma associação que sempre passou por desafios, mas ainda assim ficaram firmes. Muitas das vezes, né, o presidente ali, o associado até ajudava financeiramente. Então, é mais uma força para um associado chegar, né? Para um associado falar, caramba, eu estou num local, numa associação que está falando de ESG com autoridade. Exatamente. Não é aquela empresa ali que está falando ali, mas não está falando só para... Mas está fazendo um monte de coisa. Está falando com errado, autoridade. né? Com autoridade. A questão da transparência eu acho que é vital. Né? No dia que o Dani deu a ideia da gente falar sobre esse tema, coincidentemente, é por isso que eu falo, né, o universo ele vai apoiando, conspirando. A gente recebeu um e-mail da Anatel, não foi, Dani? Exatamente. Isso é importante demais. Eu fiquei sabendo aqui, inclusive. Exatamente. Um e-mail da Anatel falando para convidar as revendas a participar de uma pesquisa, né? Falem melhor aí, se vocês tiverem... Isso, sobre ESG, né? ESG. A Anatel está muito comprometida com a questão da Agenda 2030, que traçou 17 ODS, que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esses objetivos, eles, do modo geral, todas as nações, né, hoje a ONU é composta por 194 nações, elas estão envidando esforços para que o IDH do mundo, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, ele aumente e o mundo se torne, para as próximas décadas, né, mais uma vez aquele conceito de sustentabilidade, que as próximas gerações tenham condições dignas de vida, né, dignas no aspecto ambiental, dignas no aspecto social, de ter um trabalho digno, de ter acesso à educação. E nós fomos convidados para também divulgar isso aí para a nossa comunidade e como que Telecom está inserida nesse contexto. O EAD, por exemplo, ele está propiciando a inclusão social porque crianças e jovens, adolescentes aí que moram em municípios remotos, eles têm acesso à educação através, muitas vezes, do celular, que é a única maneira de acesso
que aquela pessoa de baixa renda, principalmente, tem como estudar, cursar uma matéria ou um determinado curso e se projetar no mercado de trabalho. Né? Totalmente. Então, nós, assim como empresas de telecomunicações, nós temos um papel social relevante. E falando um pouco da singularidade da radiocomunicação, nosso equipamento é extremamente robusto, extremamente confiável, e ele pode ser projetado e dimensionado especificamente para a necessidade daquele cliente que precisa de missão crítica. Ele tem que apertar o PTT e falar. Exato. Né? Exato. Não pode dar tente novamente, ou não pode cair a linha, porque senão pode morrer alguém, ou pode... Sim. Né? Aí você vê a importância do nosso mercado de rádio, como o Dani falou, tá? E a importância da ESG, que a Anatel já nos procurou, tá? Coincidentemente, né? Fiquei sabendo até aqui, agora, pouco tempo atrás, para falar sobre a ESG. Então, e a importância, aí vou englobar, como o Dani falou, da Telecom em geral, tá? Com a agenda de 2030, para todo esse conceito aí. E nós estamos inseridos nisso. Então, se a Anatel já nos procurou, se está todo o movimento, se está tudo direcionando para isso, a gente não pode ficar esperando ali, deixa eu ver o que vai acontecer e eu vou ser um dos... Não, a gente tem que caminhar junto. Exatamente. Evoluir. Né? Exatamente. Evoluir. E assim, só colocando uma outra informação. O Dani, quando a gente estava preparando esse podcast, ele mandou para a gente um material de estudo dele e tal. Quando eu vi uma foto que está lá do globo e o tanto de satélite que já existe em volta, eu nem acreditei. E aí você olha também outros índices de pessoas que têm acesso ao celular. Se você comparar 2021, 22, 23, com crianças, acho que de até 11 anos, o índice tem aumentado constantemente. Então, antes, né, na nossa geração, você tinha acesso a um eletrônico já adolescente. Hoje, o consumo está muito precoce, muito cedo. Então, você imagina a quantidade de lixo que vai ter daqui para frente. Se hoje a gente está com 37 bilhões... Exatamente. Mensais? Não, de dólares. De dólares. Em resíduos que não são reaproveitados. Exatamente. Com materiais nobres, né? Que poderiam estar sendo reaproveitados. Imagina daqui a alguns anos o quanto esse número não vai estar. Com certeza. Se a gente não se policiar agora. Bem colocado o número. Essa foto que a Laiane está mencionando, só para fazer um parênteses muito interessante, o Brasil, através da Anatel, está capitaneando uma discussão sobre sustentabilidade espacial. Então, só para dar um dado aqui também, de 1957 até 2020, aproximadamente, nós lançamos 20 mil satélites. Caramba. E agora as constelações, por exemplo, da Starlink, vai ter também uma outra enorme chinesa. Né? Starlink, por exemplo, a semana passada a Anatel aprovou o licenciamento de mais 7.500 satélites de nova geração. Né? Fora o que ele já tem. Então, 20 mil de 1957 até 2020. Então, pessoal, resumindo, de 1957 até 2020, foram lançados aproximadamente 20 mil. Então, pessoal, resumindo. Não, tem que parar de rir, vai. Então, pessoal, resumindo, de 1957 até 2020, foram lançados aproximadamente 20 mil satélites. Só que agora, só uma Starlink, por exemplo, já tem mais de 10 mil. Caramba. Só uma única operadora. Ou seja, desses anos todos, 20 mil. Agora Exatamente. só em uma, 10 mil. E o Brasil, através da Anatel, está capitaneando um debate, né, na comunidade internacional, lá na UIT, sobre a sustentabilidade espacial. Por quê? Com tantos satélites em órbita, existe até estudos aí da NASA que pode haver, inclusive, choque entre eles, que eles ficam gravitando, né, numa velocidade altíssima em torno da Terra. E, além disso, também as questões de interferências prejudiciais. Eu estava perguntando para ele nos bastidores sobre isso. E assim, quando quebra, eles quebram? Dá manutenção? Não, fica lá. Aí lança outro. Então, deve ter um monte quebrado lá em cima. Exatamente. Os de baixa órbita, eles duram muito menos, né? Eles são
tamanho de uma caixa de sapato. Tem muita nanotecnologia embarcada. Ele tem um tempo de vida, né? Ele tem um tempo de vida muito menor. Então, exige também um consumo ambiental de combustível, que imagina o tamanho, tanto de combustível que o foguete, né, precisa para levar esses satélites. Ou seja, não tem jeito. A gente está totalmente ligado à ESG. Nós temos que aprimorar isso a cada dia na nossa empresa, porque o mundo, a tecnologia, a telecom exige avanços. Exatamente. Então, de um lado, os avanços, que não tem para onde correr, mas de outro, nós empreendedores, empresários, governo e etc., fazendo ali um pouco para frear essa degradação aí. Exatamente. No geral. E até brincando aqui, né, eu anotei aqui, falei ambiental, né, o social e a governança, né? Para ficar até mais fácil. O ambiental, tu olha para o mundo. O social, tu olha para o Brasil. Tu está aqui inserido. E a governança, tu olha para si próprio. Para sua empresa, para sua... Então, se você analisar, você olha para o mundo, você olha para o Brasil e você olha para a sua empresa, para si próprio. Então, você pegando esse gancho aí da ESG para tentar aí, de maneira educacional, né, para a gente entrar na nossa cabeça, de todos nós, quem está assistindo, todos nós, para fazer isso. Pô, eu estou olhando para o mundo, eu estou olhando para o país, eu estou olhando para a minha empresa. Exatamente. Não tiro só. A Laiane lá, quando fizer lá, quando ganhar a licitação, chama a gente para almoçar. Hein? Com certeza. Bora comemorar. Mas quando estiver lá, você vai falar, caramba, eu fiz isso aqui, a consultoria e tal, mas através disso aqui, desses 6, 7 mil que você pagou, mais a consultoria, tu está olhando para o mundo, está olhando para o país e você está olhando para a tua empresa. Então, caramba, você está fechando ali e o universo devolve, né? Exatamente. Exatamente. É isso, pessoal. Olha, tem 4 minutinhos aqui. Eu vou agradecer, vou deixar a palavra ali com a presidente, que tem uma novidade aí para a galera aí que está assistindo o podcast, mas aproveitar para agradecer mais um episódio. Eu creio que vai ter mais episódios. Se vocês estiverem assistindo aí, faça comentário aí de episódios que vocês gostariam de assistir. Boa. Tipo de assunto que vocês gostariam de ouvir, porque isso aí é legal, ajuda a gente, né? De vez em quando, pode ser, se a presidente me convidar de novo, vai ser eu novamente. Mas, independente de quem estiver aqui na mesa, associado, obviamente, né? Mas vai estar muito bem representado. Mais uma vez, agradeço, Odete, ao convite. Agradecer, Dani, pelas palavras. A gente passou até um pouquinho de ESG aí, falamos de satélite. Legal, isso aí acrescenta, enriquece. Agradecer também a Laiane, também mais um episódio brilhantando aí a mesa. Obrigada. Tá? E eu vou deixar a palavra agora com a presidente sobre podcast, sobre fabricante, fornecedor no podcast, é isso? É isso. É isso mesmo? Então, fala aí. É o PTT Man. Vai pegar, hein? Dani batizou. Rapidinho, para não esquecer, Seu Dari, a Wanda, que a gente tem que fazer alguma entrevista, alguma coisa com o pai do Dani aí. Que exatamente. Todo mundo que eu paro fala do homem. Somos fãs. Então, o homem é uma lenda. Fazer uma entrevista aí. É o início de tudo. Então, deixar aqui o registro aqui no podcast aí de uma homenagem aí pro seu Dari aí, tá bom? Obrigado, Thiago. Odete, desculpa, vai lá. Complementando aqui, né, pra gente finalizar, a ideia da Airbras é manter esse canal, né? Nós gostamos de fazer esse podcast, gostamos do canal, e eu queria fazer um convite para quem quiser fazer um podcast na Frequência, que é o nosso canal oficial da Airbras, fazer um contato aí com a gente, dar a sua ideia, vamos fazer umas datas, pode ser o Brasil todo. Não precisa ser especificamente aqui no Rio. Galera do Nordeste que tá falando, Norte, Sul, pode todo mundo. Então agora eu quero... Só precisa ser associado, né? Só precisa ser associado. Aí tem que ser associado. Agora a galera aí do Norte, Nordeste, tá falando, poxa, cadê aqui aí, ó? Já levam todos prestigiados. Levam na frequência aí pro seu estado, poxa. Cadê o 90% que vai entrar, né? Tem a galera chegando. E os voluntários de cada região? Vou falar Vamos fazer aí, gente. Não, eu vou falar uma coisa, hein? Já aproveita para fazer logo que brevemente vai ter fila. Aí não vai ter agenda. Aí vai falar, olha, tem só em 2026 a agenda. Aí... É isso, Odete? Recado dado? Recado dado. Tá bom, pessoal. Então, mais uma vez, agradecer você que está assistindo aí o episódio. Aguarde aí o 4º episódio, o 5º vai sair alguns episódios, vai ter novidade da Airbras aí, podcast na Frequência. Muito obrigado, pessoal. E a Associação Forte só se faz com empresas fortes. É isso.